minutos com ele e Marcelo Amigo. Brasil! 19 horas e 18 minutos em Manaus, começando o programa hoje um pouquinho atrasado, né? Mas por uma boa causa. Mas estamos aqui, faça sol, faça chuva. É igual aquele meme, né? Abrimos às 8, às vezes às 9, tem dia que é 10, às vezes nem abre, mas aqui a gente sempre abre e estamos aqui. Vamos lá, hoje é dia 2 de julho, 183º dia do ano. É a virada, hein? Até ontem tinha mais dias, até ontem a gente estava mais perto de 1º de janeiro do que de 31 de dezembro. Agora não, a gente já está mais perto de 31 de dezembro do que de 1º de janeiro. Hoje é dia do bombeiro, parabéns a todos os bombeiros, tenho muito respeito por eles, inclusive falei deles aqui num programa na semana passada sobre o resgate daquela brasileira que infelizmente morreu num vulcão lá na Indonésia. Acredito sim que se fosse no Brasil, os bombeiros brasileiros teriam salvo aquela moça. Hoje também é dia do hospital, parabéns, eu ia dizer parabéns a todos os hospitais, mas não, né? Parabéns a todos os profissionais que mantêm os hospitais funcionando, sejam eles da área médica, sejam eles da enfermagem, da técnica, da administração. Obrigado pelos serviços. Hoje é dia também, nasceu René Lacoste, sim, o Lacoste daquela marquinha de jacarezinho lá, né, camisa de burguês safado, aniversário dele hoje. Hoje também nasceu Zélia Gattai, escritora talentosíssima, histórica do Brasil, e também esposa de Jorge Amado, outro escritor talentosíssimo também. Hoje é aniversário da cantora Dani Carlos também, parabéns para ela. E hoje também é aniversário do ex-atleta de futebol, ex-treinador do Atlético Rio Negro Clube, o Mirandinha. Mirandinha que foi técnico do Rio Negro no último título que a gente conquistou na primeira divisão, que foi em 2001. Em breve teremos muitos outros. E no dia 2 de julho de 1940 foi instituído o salário mínimo do Brasil, hein? Que bom, uma grande vitória da classe trabalhadora. Teve muito aquela conversa também de isso aí vai quebrar a economia. É a desculpinha de sempre, né? Marcelo Amigo. Vamos começando agora o nosso primeiro giro de notícias para saber o que o mundo tá falando, quais são as notícias agora pelos sites progressistas Brasil afora. Vamos lá, chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App, projeto Giro de Palhaçaria promove imersão artística para mulheres em Manaus. Iniciativa oferece oficinas de teatro e palhaçaria para empoderar mulheres com atividades culturais em Manaus, reunindo artistas locais e nacionais para fortalecer a expressão feminina na arte. Coisa legal, hein? Palhaçaria é uma coisa muito bacana. Inclusive, deixa eu só abrir um parêntese aqui, dos seres humanos mais fantásticos que eu conheci na vida, eu era praticante estudiosa da palhaçaria, que foi a Selma Bustamante, uma atriz fantástica, uma diretora fantástica, um ser humano fantástico, que esteja num bom lugar que é onde ela merece estar. Prosseguindo aqui, manchete da Carta Capital, BBBs, a aposta do governo Lula no embate contra os ricos como marca eleitoral. Tá certo. Estratégia utiliza influenciadores de reality shows para promover políticas de redistribuição de renda, visando conquistar apoio popular e consolidar imagem progressista nas próximas eleições. Manchete do Brasil de Fato aqui. Haddad minimiza a tensão com o Congresso após derrubada do IOF. Discussão é jurídica, não política. Nesse momento mas antes era. Ministro da Fazenda destaca que o conflito sobre o imposto é técnico, buscando despolitizar o impasse, enquanto avalia medidas legais para reverter decisão legislativa recente. Manchete do Brasil 247 aqui. PT aciona influenciadores em defesa da taxação dos super ricos. Partido mobiliza personalidades digitais para Eita, que disse no meu microfone? Para promover... Alô. Tá saindo áudio aí? Oi. Eita. Deu um bug aqui. Tá. Até me perdi aqui. Mobiliza personalidades digitais para apoiar proposta de aumentar tributos sobre grandes fortunas, visando ampliar debate e pressão social pela reforma fiscal. E a manchete do ICL Notícias aqui... tá, agora sim. Manchete do ICL Notícias aqui. Marina Silva é ofendida na Câmara mais uma vez.
Ministra do Meio Ambiente enfrenta novos insultos de deputados, gerando reações de apoio e críticas ao comportamento hostil no plenário, evidenciando tensões políticas. De novo, para variar, essa galerinha aí, né? Vamos lá, entrando na pauta de hoje, 2 de julho, a verdadeira liberdade revelada. Gente, infelizmente, nem todo brasileiro sabe, mas deveria saber, da importância do 2 de julho para a história do Brasil. O que foi o 2 de julho, efetivamente? Na prática, o 2 de julho é a real data da independência do Brasil. Por quê? Vou explicar para vocês. O que a gente aprende na escola, o que é popularizado, o que é um feriado nacional, o que é comemorado, tem desfile militar, é o 7 de setembro de 1822. E o que foi o 7 de setembro de 1822? Foi quando, simbolicamente, Dom Pedro I, que era o príncipe regente no Brasil, e o Brasil ainda era colônia portuguesa, ele teria reunido uma cavalaria, ido até as margens do Ipiranga, do rio Ipiranga, e gritado independência ou morte. Pois bem, primeiro que não há certeza se isso aconteceu mesmo, tá? É uma história mais ilustradinha, bonitinha, fofinha, porque fica mais fácil de vender, fica mais fácil de as pessoas comprarem. Mas é a história oficial que se conta. Porém, não pensem que foi fácil, não pensem que alguém chegou lá, Dom Pedro I, considerando que tenha acontecido, tá? Que ele chegou na margem do rio e gritou, olha, independência ou morte, a partir de hoje, Portugal, vocês são um país, nós somos outros. Não pensem que Portugal simplesmente falou, tá bom então, fica aí, beleza, vocês são outro país agora, nós somos o império aqui de Portugal. Não foi assim. Houve enfrentamento, houve contestação, houve luta, inclusive. Portugal tinha tropas no Brasil que se mantiveram leais a eles e houve muito embate ainda. Os embates mais fortes foram especialmente nas províncias do Norte e no Nordeste. Enquanto, como a Bahia e tal, Maranhão, província do Grão-Pará e Maranhão, eles se mantiveram leais a Portugal e houve muito embate. Por que se considera o 2 de julho? O 2 de julho, normalmente, ele é comemorado na Bahia como o dia da independência da Bahia. Por que é o dia da independência da Bahia? Porque é quando os portugueses efetivamente foram expulsos do estado da Bahia. Houve muita contestação à independência do Brasil. Repito, não foi pacífico. Não foi de uma hora para outra, ainda teve muito embate para frente, teve acordos a serem assinados, o Brasil pagou muita coisa para Portugal ainda. Foi bem tenso. Mas, militarmente, a guerra ocorreu efetivamente do dia 7 de setembro de 1822 até o dia 2 de julho de 1823. Quase 10 meses. Deixa eu só contar aqui. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março... Não, setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 9 meses de embates, 9 meses de batalha. Morreu muita gente. E a gente teve aqui 2 figuras que eu vou até fazer um outro programa especificamente para falar delas, porque foram 2 figuras cruciais nesse processo e foram 2 mulheres, que são Maria Quitéria e Joana Angélica. Eu vou fazer um programa especificamente para falar dessas 2, porque a gente vive numa sociedade altamente machista. A gente tem a história contada por homens que eram machistas, então as mulheres vão sendo apagadas da história. Então vai ter um programa exclusivamente para falar delas, Maria Quitéria e Joana Angélica. Mas o fato é hoje. Até o Grito do Ipiranga, ele foi um acordo que houve entre elites brasileiras, entre intelectuais e tal. Foi uma coisa simbólica, política. A luta, efetivamente, a consolidação da independência do Brasil, quando os brasileiros puderam bater no peito e dizer, aqui não é Portugal, aqui é Brasil, sem risco de nenhum soldado leal a Portugal, sem risco de nenhuma tropa invadir sua casa, foi no dia 2 de julho. E isso aconteceu no nosso queridíssimo estado da Bahia. Então,
Fica o registro aqui. O programa hoje é curtinho, mas eu queria fazer esse programa porque eu estava esperando há meses para poder falar efetivamente sobre essa data, que é uma data importantíssima. Hoje o presidente Lula falou sobre ela numa rádio na Bahia, inclusive. Ele tornou um dia importante, estudava se transformar em feriado nacional, tal qual o 7 de setembro. Acho que seria uma memória muito válida, mas acho que não vai acontecer, né? O pessoal tem essa conversa de que no Brasil tem feriado demais. Eu acho conversa isso. Acho que vale a pena. O povo tem que ter dia para descansar mesmo. E eu sou a favor de feriado e acabou-se. Então é isso. O dia 2 de julho, não esqueçam. Esse é o real dia da independência brasileira. Deixa eu mandar um oi aqui pra galera que tá acompanhando a gente aqui ao vivo. Luiz Antônio Samuel Souza, filósofo hedonista, eita, Antônio Cida Portela, João Freitas, Maria José, Antônio da Silva, Faruque, Ruth Souza, Antônio Gomes e mais um monte de gente. Sejam todos bem-vindos. Sem você essa parada não aconteceria. Vamos fazer agora o nosso segundo giro de notícias. Deixa eu ver a pauta aqui que eu me perdi. Tá na hora do segundo giro? Tá, sim. Vamos fazer o nosso segundo giro de notícias aqui pra gente saber o que o mundo tá falando, o que o planeta está discutindo. A gente já sabe do Brasil. Vamos fazer o giro do mundo agora. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que publica notícias para o mundo. Quarta-feira de empregos China-Tanzânia reuniu 100 empresas e centenas de jovens em Dar es Salaam. O evento promove oportunidades, cooperação e desenvolvimento mútuo com empresas chinesas, gerando milhares de empregos locais. Portal La Nación da Argentina. Oposição consegue quórum para uma sessão especial que incomoda o governo. Deputados de oposição reuniram apoio para discutir temas sensíveis como limites a decretos executivos, gerando desconforto entre aliados de Javier Milei, que temem perda de controle no Congresso. Tomara que consigam. Manchete do Diário de Notícias aqui, portal português. Brasil será recíproco em eventuais medidas restritivas de vistos por Portugal, diz ministro brasileiro. A autoridade nacional sinaliza a resposta equivalente a eventuais restrições portuguesas, destacando diálogo com a embaixada para garantir direitos legais em meio a ajustes na política migratória. Cara, isso é uma desgraça, né? Isso é culpa do fascismo mundial. Existe um troço, uma porcaria em Lisboa, em Portugal, chamada Chega, que é equivalente ao PL daqui, que é dirigido pelo André Ventura, que é o Bolsonaro de lá, um sujeito tão nojento quanto o Bolsonaro. E, infelizmente, esse tipo de mentalidade está ganhando espaço no mundo. A xenofobia, e agora a gente vê também as portas de Portugal, que é um país irmão do Brasil, até pela questão histórica e pelo idioma, onde, em regra, os brasileiros sempre preferiam entrar na Europa por Portugal, até pela questão do idioma. Mas, infelizmente, as portas estão se fechando. É triste. Tomara que essa onda fascistoide, xenófoba acabe no mundo, antes que o mundo se acabe, né? Vamos lá, manchete da Grama, portal cubano. Cuba rejeita memorando presidencial dos Estados Unidos que reforça bloqueio econômico. O governo cubano condena a nova política americana dos Estados Unidos, por agravar restrições financeiras, pedindo solidariedade global e reafirmando soberania diante das pressões econômicas impostas. Meu amigo, as coisas tão difíceis. Se por um lado tá ruim, pelo outro também, né? Vamos lá para o momento agora, dedo na goela, né? Quando a gente vai falar de uma pessoa horrível, saber quem é a pessoa nefasta de hoje. Vamos lá, chama a vinheta. Cara, cuidado aí! Olha a frente aí! Por favor! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vamos ver quem é a pessoa nefasta de hoje. O Edivaldo comentando: o bolsonarismo hoje é um câncer. Concordo, Edivaldo, é um câncer mesmo. A pessoa nefasta de hoje é Magno Malta. Magno Malta, nascido em Açailândia, no Maranhão, é um político e pastor evangélico brasileiro.
Representou o Espírito Santo no Senado de 2003 a 2019, foi deputado federal de 99 a 2003 e estadual lá no Espírito Santo de 95 a 99. Conhecido por sua atuação conservadora, focou em temas de segurança pública, família e valores cristãos, todos com muita hipocrisia. Tentou o governo do Espírito Santo em 2018, mas não se elegeu. Em 2022, voltou ao cenário político como suplente de senador, assumindo interinamente. Magno Malta enfrenta controvérsias significativas. Em 2018, foi acusado de usar uma nota fiscal falsa de R$120 mil para um carro de som na campanha, com o dono da empresa negando o pagamento. Naquele mesmo ano, sua indicação ao Ministério da Cidadania foi rejeitada após denúncias de falta de qualificação. Deve tomar muita cachaça e estudar pouco, né? Em 2025, foi intimado pelo STF a se explicar por acusações de calúnia e difamação contra Carlos Lupe, a quem chamou de rato de esgoto e ladrão em debate no Senado, alegando fraudes no INSS sem provas. Recentemente, em atos pró-Bolsonaro, chamou ministros do STF como Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes de tiranos e cabeça de ovo, gerando críticas por mais um discurso inflamado. Magno Malta também foi alvo de repúdio por minimizar ataques a Israel e por suposta manipulação em CPI da pedofilia, onde um inocente teria sido injustamente acusado. Magno Malta encarna o pior do populismo político, um pastor que usa a fé como palanque e a retórica agressiva para mascarar a sua incompetência. Suas acusações infundadas, como contra Lupe e em CPIs manipuladas, revelam um oportunista disposto a sacrificar inocentes por fama. Alinhado ao Bolsonaro, ele parece mais interessado em cliques e apoio evangélico do que em servir ao povo, deixando um legado de divisões e desconfiança. Um político que privilegia a mentira, o palco, ao invés da ética. Então, Magno Malta, você é uma pessoa nefasta. E depois que a gente fala do Magno Malta, depois que a gente fala da pessoa nefasta, olha o Edivaldo assim, pra mim o nefasto hoje é o Congresso Nacional, quase todo também, meu amigo, quase todo. E o Edivaldo falando, a Cora só presta pra beber cachaça, um lixo. Deve estar falando do Magno Malta, né, que é conhecido como cachaceiro. Concordo com você também. E, gente, pra desentalar agora, né, pra tirar o dedo da goela, falamos de coisa nefasta, vamos falar de notícia boa, de coisa interessante agora. Vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. O governo Lula lança prêmio para impulsionar pesquisas sobre políticas de cuidado e valorizar trabalho essencial. O Ministério do Desenvolvimento Social e o CNPq lançaram o primeiro Prêmio Nacional de Trabalhos Acadêmicos Tecendo os Cuidados, incentivando pesquisas sobre políticas públicas de cuidado no Brasil. Com premiação em dinheiro, coisa boa, hein? E divulgação nacional, a iniciativa visa fortalecer o debate sobre o cuidado como direito e trabalho essencial, abordando desigualdades de gênero, raça e classe. A pesquisadora Ingrid Guzelotto celebra a ação, destacando o Plano Nacional do Cuidado como um avanço para reconhecer e valorizar o trabalho, remunerado ou não, realizado majoritariamente por mulheres. O prêmio busca inspirar políticas mais justas e uma divisão equitativa das responsabilidades, reforçando o compromisso do governo federal com a igualdade e o desenvolvimento social. As inscrições são até 1º de setembro. Então quem quiser participar, só procura aí, tá? Cadê? Prêmio Nacional de Trabalhos Acadêmicos Tecendo os Cuidados, vale a pena. 19 horas e 36 minutos em Manaus. Deixa eu mandar um abraço para quem acompanhou aqui o programa hoje. Edivaldo, Valéria, Ilaide, Deise Paterno, Ivanilde Barros, Gilson, Bonecão, Luca, Jô, Adilson Carvalho e mais um monte de gente. 19 horas e 36 minutos em Manaus. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no TikTok, aqui no www.webradioapp.com. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa,
entra lá no www.webradioapp.com, curte o canal, ativa o sininho. Curte o canal não, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 19 horas ao vivo, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 19 horas estamos de volta. Mas que seja boa